Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos falar de um tema em que poucas são as pessoas, de maneira pública, que demonstram afinidade ou domínio para expor as ideias que estão envolvidas na composição do Antigo Testamento. Nós vemos muitos teólogos e irmãos que são mais fundamentalistas defenderem uma certa inerrância e infalibilidade da Bíblia no que tange o Antigo Testamento, às vezes transmitindo até informações inverídicas de que não existem diferenças entre, por exemplo, o texto que nós temos hoje em mãos, o Códice de Leningrado, ou o chamado texto massorético também, e os escritos que foram encontrados em Corã, né? Não há tanta diferença, as diferenças são poucas ou mínimas, e isso prova que houve uma preservação do texto bíblico quando nós começamos a, de fato, ler a literatura especializada no tema, ou minimamente temos contatos com as informações pertinentes especificamente ao tema, nós percebemos que ou há uma certa imprecisão e desconhecimento dos transmissores desta informação, que são pessoas mais fundamentalistas, religiosos, ou que, na verdade, há uma certa má-fé. Então, vamos ao livro, vamos à leitura do trecho, melhor dizendo, de um livro que tem por título o nome Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia. Um livro de Thomas Homer, muito conhecido pelos inscritos do canal, porque sempre que há ocasião estou citando as suas obras. Jean Daniel Mack, Christopher Nihan, ou Nihan. Então vamos lá, vamos à leitura do livro, página 53, canonização, edições revisadas e escritos canônicos e fixação dos textos. Os escritos que se tornaram propriedade pública de uma comunidade religiosa formam para esta uma coleção de livros sagrados ou canônicos, cânon. Todavia, é preciso distinguir cânon, de um lado, de fixação definitiva do texto dos escritos canônicos de outro, pois instâncias autorizadas em uma comunidade religiosa podem publicar uma nova edição de um livro canônico por causa de circunstâncias novas que pedem uma adaptação do texto bíblico utilizado até então. Esse livro, sendo inteiramente canônico, terá, portanto, um texto fluido, ou seja, modificável em certa medida por uma instância autorizada a praticar intervenções em um livro canônico. A comunidade judaica situava-se, nesse caso, entre o século III e século I a.C. Prova disso são as correções dos escribas, Tikkun Sopirim, que tocam em pontos textuais importantes, como, por exemplo, Deuteronômio 32:8, em que filho de Deus é corrigido por filho de Israel. Deuteronômio 32:8 é um caso clássico de observação da edição dos escribas. Praticamente, alguns vão defender que é um texto politeísta, que mostra as raízes politeístas de Israel. Outros vão fazer análises semelhantes a estas, mas não pendendo necessariamente para uma visão politeísta, mais enoteísta. Consensualmente, as pessoas que analisam esse texto falam mais das características politeístas que residiam ainda nesse texto. Mas é perceptível uma edição. Você vê claramente que o texto foi
editado, quando você começa a comparar versões mais antigas do texto hebraico. Tais intervenções no texto canônico, de fato, só puderam ser feitas por uma iniciativa autorizada. Elas se situam no século II ou século I antes de Cristo. O exemplo de uma outra edição da Torá, que existia muito provavelmente já no século III a.C., é o Pentateuco samaritano, a Bíblia da comunidade samaritana, um grupo particular no interior do judaísmo. Inclusive, muitos exegetas, apesar do Pentateuco samaritano apresentar ser uma obra posterior, muitos exegetas, e quando eu falo são muitos mesmos, encaram algumas edições que foram feitas no Pentateuco samaritano como uma correção do que de fato era o que estava tentando se expressar em determinados escritos da Bíblia hebraica. Principalmente algumas questões referentes a Moisés, por exemplo. Então é muito interessante você poder se aprofundar um pouco mais nas informações de redação do Pentateuco samaritano. Outra prova ainda da existência de edições autorizadas ou canônicas vem das recessões do texto bíblico da Septuaginta. A Septuaginta é a primeira tradução do Pentateuco em grego. Segundo a lenda reportada na Carta de Aristeias, essa tradução foi feita por ordem do rei Ptolomeu Filadelfo por 72 tradutores judeus, daí o termo Septuaginta, na ilha de Faros, próximo de Alexandria, em circunstâncias milagrosas. O resto da tradução do Antigo Testamento em grego se seguiu nos séculos II e I a.C. Por recensão, se entende um trabalho de redação do texto da Septuaginta com o fim de reduzi-lo a uma conformidade mais estrita com um texto hebraico considerado a edição autêntica. O testemunho manuscrito mais antigo dessa recensão é o rolo do Dodecaprofeton, os 12 profetas menores, encontrado em Nahal Hever, próximo do Mar Morto. Talvez ele se situe em meados do século I depois de Cristo. Os tradutores hexáplares, assim chamados porque seu trabalho foi reunido por Orígenes nas hexáplas, primeira metade do século III depois de Cristo, e que devem ser datados do século I ao século II depois de Cristo. Áquila, Símaco, Teodosião, Quinta, na realidade são recensores, isto é, redatores que retomam a tradução da Septuaginta para conformá-la de maneira mais ou menos radical ao texto proto-massorético, que, a seu ver, possui uma autoridade exclusiva. Então fica claro e perceptível que sim, o texto do Antigo Testamento ele vai sofrer mudanças, alterações. E eu sempre gosto de trazer luz a vocês, a consciência de que o Novo Testamento, ele faz referências ao Antigo Testamento, quase que em sua majoritária totalidade, não querendo ser redundante em utilizar estas expressões, mas apenas em trazer à sua mente esta convicção da informação que estou lhe transmitindo agora, cita o Novo Testamento, cita o Antigo Testamento em grego. As citações que existem no Novo Testamento se distanciam e muito das Escrituras na sua redação
em hebraico. As citações que existem do Novo Testamento acerca do Antigo é em relação à Septuaginta, quando faz menção ao Pentateuco. E há outras questões também, as menções se assemelham ao texto grego. Este também é um problema que diversos exegetas identificam no chamado apóstolo Paulo nas suas cartas paulinas. As citações não são do texto em hebraico. Há muitos escritores exegetas até que questionam se o apóstolo Paulo conhecia as escrituras em hebraico de fato. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo, mais um conteúdo do canal. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.